Você tem experiência, você já viveu coisas que a maioria das pessoas nunca vai viver. Você já errou, já acertou, já passou por situações que te ensinaram lições que são reais. E mesmo assim, mesmo com toda essa experiência, você não consegue transformar isso em conteúdo. Você senta para gravar, abre editor de vídeo, olha para aquele cursor que fica piscando ali e trava. Nada sai, ou vai sair alguma coisa genérica que podia ser escrito por qualquer pessoa, ou até mesmo por qualquer tipo de IA no mundo que a gente está agora. Se você não me conhece, meu nome é Henrique, eu fui atleta de natação por 22 anos, eu competi em 2 Olimpíadas, fui campeão e recordista pan-americano. Hoje, eu construo ferramentas de IA para criadores de conteúdo no YouTube. E uma coisa eu te digo, esse problema de não conseguir transformar a vivência em conteúdo é o erro mais caro que um criador de conteúdo pode cometer, porque isso é literalmente a única coisa que te diferencia de todo o resto das pessoas. Nesse vídeo eu quero te mostrar por que a maioria das pessoas trava nesse processo, qual que é o erro exato que elas cometem e os 3 passos para você destravar de uma vez esse seu potencial. Se você tem experiência de vida, experiência profissional, qualquer tipo de bagagem real e sente que não está conseguindo usar isso ao seu favor, eu já te peço, fica aqui até o final, porque o problema ele é mais profundo do que parece. Qualquer pessoa hoje consegue gerar conteúdo em segundos. Joga ali um tema numa IA e ela vai devolver para você um texto inteiro. Daí você acha assim, nossa, que é sensacional, tá todo mundo publicando isso. Só que quando você olha com atenção, a maioria desse conteúdo é completamente intercambiável. Ou seja, você troca o nome do criador e ninguém percebe a diferença, porque não tem vivência ali dentro. É um conteúdo de superfície. Daí vem uma parte muito irônica, que as pessoas realmente têm experiência. As que viveram as coisas de verdade, as que passaram por situações que são reais, as que realmente construíram alguma coisa na prática, são justamente as que mais travam na hora de criar. Enquanto quem nunca fez nada, publica todo dia sem o menor problema. E você está se perguntando aí, nossa, mas por que isso acontece, né? Porque a maioria das pessoas tenta transformar a experiência em conteúdo pelo caminho errado. Elas olham ali para aquilo que está funcionando, tipo os templates, aquelas formas de os 7 passos para você ser viral. E aí elas tentam encaixar a vida delas dentro daquele formato. Então a experiência real ela é bagunçada, ela é de certa forma complexa e ela tem um contexto. Aí a pessoa simplifica tanto para caber naquele template que foi criado pela IA, que o conteúdo ele perde exatamente o que ele tinha de mais valioso, que é a verdade. Isso aí me incomoda muito, porque tem muita gente por aí publicando conteúdo genérico, vendendo aquela formulazinha pronta, daí a pessoa que realmente viveu alguma coisa fica calada, achando que não tem nada para falar, sendo que na realidade é o invertido. Quem viveu tem muito mais a dizer do que quem só leu alguma coisa. Só que o ponto aqui o problema não é a falta de experiência, o problema é a falta de um processo para extrair aquilo que você viveu e transformar numa coisa que a outra pessoa consiga absorver e consiga aplicar. E é isso que a gente vai resolver aqui nesse vídeo. Então, a maioria das pessoas, quando ela senta para criar o conteúdo a partir da própria experiência, ela sempre começa pelo lugar errado. Então elas normalmente pensam assim, nossa, o que eu posso ensinar? E daí elas tentam montar uma aula, tentam organizar tudo de uma forma bem didática, como se fosse tipo um professor falando com os alunos. Só que nesse processo elas vão acabar matando exatamente o que torna aquele conteúdo único, que é a experiência que é crua, o contexto real, aquela bagunça que é você viver uma coisa de verdade. Então quando você começa por tipo assim, o que eu posso ensinar, você está automaticamente se colocando numa posição de performance, de você provar o que você sabe. E aí o conteúdo ele vira uma versão totalmente sanitizada dessa sua experiência. Ela fica genérica, ela fica previsível, ela nunca vai ter tua cara. E o resultado disso aí é óbvio. Parece tipo qualquer outro vídeo sobre o mesmo tema. Então tudo aquilo que é mais valioso, que é a sua vivência, ela vai sumir nesse processo inteiro. E aí vem um erro que é muito comum. As pessoas tendem a confundir ter experiência com saber explicar a experiência de uma forma organizada. Isso aí são coisas completamente diferentes. Eu posso falar, um atleta olímpico sabe o que é treinar sob pressão extrema. Só que quando você pede para ele gravar um vídeo sobre isso, ele provavelmente vai travar, porque ele vai tentar transformar uma sensação vivida numa aula teórica. E a gente sabe que não é assim que funciona. Eu sei do que eu estou falando porque eu vivi isso. Depois de 22 anos de natação, quando eu comecei a pensar em criar conteúdo, eu literalmente sentava de frente para a câmera e tentava montar aquela aula sobre altíssima performance. E aí vinha um branco na minha cabeça. Só que não é porque eu não sabia o que eu tinha vivido.
mas sim porque eu estava tentando organizar todo o processo antes de ter extraído realmente a minha experiência. E o processo estava invertido. Então, quando você for aplicar uma coisa dessa baseada no seu conhecimento, em vez de você começar por o que você pode ensinar, começa com uma pergunta um pouco diferente. Porque eu vivi que mudou a minha forma de pensar sobre isso. Não é uma aula, é uma extração, entendeu? Você está tirando da sua memória um momento muito específico. Uma situação, uma decisão, um erro, um acerto. E aí você pega isso e você está colocando no papel exatamente como aconteceu. Então você não vai enfeitar, não vai transformar naquele framework bonito. Primeiro você retira a informação, depois você organiza. A maioria das pessoas faz ao contrário, eles organizam antes de ter o que organizar. Daí basicamente você fica ali com um exemplo vazio, um exemplo genérico. Então, pega um papel aí agora, pode ser um bloco de notas aí no teu celular, se você não quiser pegar um papel. Escreve assim, ó, qual foi o momento mais marcante que eu vivi relacionado a... E aí você coloca o seu tema, você coloca o que você faz, a sua expertise. Não filtra nada, não julga se aquilo é bom para um conteúdo ou não. Simplesmente só pega aquilo ali e escreve. Então, para você extrair essa sua experiência, ela é só o primeiro passo. Porque existe um segundo problema que acaba meio que complicando o resto das coisas, mesmo quando a pessoa consegue tirar aquilo que é real de dentro dela. Depois que essa pessoa tira, né, vamos dizer assim, depois que ela consegue acessar essa experiência real, que é uma coisa que ela realmente viveu, ela vai, obviamente, cometer o segundo erro. Ela vai transformar aquilo num desabafo, porque se ela viveu, ela vai ter aquilo ali. Então, tenta contar a história como se você estivesse, sei lá, num restaurante, num bar com seus amigos. E aí eu posso te falar que eu entendo disso. Quando você vive alguma coisa intensa, é natural que você queira colocar isso aí pra fora. Só que o conteúdo, ele não é terapia. O conteúdo, ele é uma ponte. Então você precisa conectar o que você viveu com o que a outra pessoa está enfrentando agora. Faz sentido? Isso aí importa, tipo, demais. Porque se o seu conteúdo, ele é só você contando uma história, ele é sobre você. Elas estão procurando soluções para a vida delas. E a mágica legal, a parte mais legal de tudo, ela vai acontecer quando você usa essa sua história como um veículo para entregar alguma coisa que a pessoa ali que está te assistindo consegue aplicar. E daí essa história ela vira uma ferramenta, não só uma narrativa. E muitos desses criadores que têm essa experiência real, eles acabam caindo nessa armadilha. Eu mesmo já caí. Então a gente acaba contando de tudo, todo o contexto, os detalhes, as emoções, e aí a gente esquece de fazer essa ponte. Daí o espectador vai assistir e vai pensar assim, nossa, tá, legal, massa a tua história. E ele vai sair do seu vídeo. Às vezes sem deixar um like, sem compartilhar, sem comentar, isso aí não vai levar a nada. Não vai mudar nada. E a pessoa que criou o vídeo, ela vai ficar frustrada porque ela colocou aquele empenho, ela colocou a alma no negócio, naquele vídeo, e não teve um resultado. E eu posso te falar, isso aconteceu comigo. Depois de 22 anos de piscina, quando eu comecei a pensar em criar conteúdo, cara, minha cabeça estava assim, ó, bombando de histórias. Imagina, 2 Olimpíadas, mais de 20 anos, eu tenho hoje 35. Então imagina, é mais da metade da minha vida dedicada à natação. De uma cirurgia no ombro, uma frustração de ter ido para a Olimpíada do Rio e ter passado momentos complicadíssimos. Depois eu perdi meu pai. Então se eu pegasse isso aí e simplesmente contasse tudo sem direcionar, ia virar um documentário meu, não um conteúdo que ia ajudar alguém. A diferença ela é muito sutil, só que ao mesmo tempo ela é gigantesca. Porque a mesma experiência ela pode ser um desabafo ou ela pode ser a coisa mais valiosa que alguém vai assistir naquela semana. Tudo vai depender de como você conecta essas informações para tornar esse momento único. Então faz assim, ó, para cada experiência que você extraiu nesse passo anterior aí que eu falei para você, se é que você fez ou vai fazer, faz uma pergunta. Se uma pessoa nunca viveu isso, o que ela pode tirar da minha experiência para aplicar na vida dela? Que essa pergunta é o filtro. Então ela transforma um desabafo em um conteúdo. Ó, veja só, me acompanha aqui, eu vou te dar um exemplo bem prático. Se eu simplesmente conto para você que eu operei meu ombro e quase desisti da natação, é uma história sobre a minha pessoa. Só que você usa essa experiência para mostrar que em qualquer processo longo, seja para criar conteúdo, seja para você empreender, você vai ter um momento que você vai querer parar. E o que te segura ali é você ter um sistema de suporte e não abandonar a essência do que te trouxe até ali. Percebeu a diferença? Isso é um conteúdo, isso aí você vai tirar alguma coisa. E agora ele tem uma ponte da minha história com alguma transformação que pode causar na sua vida, na vida de uma outra pessoa. Então lembra, para cada história, escreve sempre embaixo dela. A lição que é transferível dessa história é, e aí você completa essa lacuna. Porque se você não consegue completar essa frase, a história ainda ela não está pronta para virar um conteúdo. Então, quero que você pense um pouquinho, porque ainda tem mais uma coisa
que é a terceira camada. E a maioria das pessoas ela ignora essa camada, tipo assim, de forma total. Que é o que separa realmente um conteúdo bom daquele conteúdo que constrói uma autoridade de verdade. E essa camada ela é o posicionamento e ela é sobre o que você defende. Então, ela é a sua posição sobre aquele assunto. Ela não é só aquela coisa tipo, isso aqui aconteceu comigo. Ela é basicamente o que eu acredito por causa do que aconteceu comigo. Percebe a diferença? E a maioria das pessoas com experiência real, ela nunca dá esse passo. Então elas contam a história, elas fazem até aquela ponte pro espectador, só que elas nunca vão cravar uma posição. Elas nunca vão tomar lado. Elas nunca vão dizer assim, eu acredito que X isso, e é isso porque eu penso diferente da outra pessoa. E por que isso importa tanto? Porque no mar de tantos conteúdos genéricos que a gente tem aqui pelo YouTube, que faz uma pessoa parar, prestar atenção e te seguir, não é a informação, é a perspectiva. Porque a informação todo mundo tem. A gente não tá mais na era da Barça, onde precisa ir lá buscar no livro a informação. Hoje a gente tem o ChatGPT aí, te dá uma informação em, sei lá, em 5 segundos. Então o que a IA não te dá nunca é uma posição que é sustentada por uma vivência real. Quando você tem uma opinião formada na prática, que não foi em nenhum livro, que não está em nenhum curso, mas que está na sua pele, que está na sua mente, que está no seu tempo de vida, cara, isso que é ouro. E a maioria dos criadores de conteúdo acaba desperdiçando esse ouro porque eles têm, às vezes, medo de se posicionar. Então as pessoas ficam muito em cima do muro. Elas começam a falar de forma genérica para acabar não desagradando ninguém. Aí fica naquela, cada caso é um caso, ou então depende daquela pessoa, não existe certo ou errado. Cara, até eu entendo isso, que a gente não quer, às vezes, se comprometer. Só que isso aí é o caminho mais rápido para a gente se tornar irrelevante. E quem faz muito isso são aqueles especialistas da internet aí que nunca construíram nada para valer. Você pode perceber, eles falam muita coisa de tudo, só que eles não defendem absolutamente nada. Porque eles não viveram, eles não têm uma vivência que vai sustentar essa posição deles. E se você tem essa vivência de alguma coisa, de uma experiência, pega e usa. Então pega aí cada uma dessas suas experiências e começa a se perguntar assim, por causa disso aqui que eu vivi, o que eu acredito que a maioria das pessoas faz de errado? Porque essa pergunta ela vai te obrigar a você cravar uma posição. E adivinha só? Você ter um posicionamento gera autoridade. É o famoso nós contra eles. Então vou te dar um exemplo bem real. É uma coisa que eu defendo de forma pública isso. Que a experiência vivida ela vale muito mais do que teoria que é aprendida em livros. Isso aí não é uma frase que é só bonita. Isso aí são 22 anos de natação, sendo 16 desses anos de altíssima performance. Então assim, eu competi em 2 Olimpíadas, fui pan-americano, sou finalista de campeonato mundial, sou medalhista de campeonato mundial. Isso aí eu passei por coisas que nenhum livro de alta performance sabe descrever. Quando eu defendo essas coisas, as pessoas que se alinham ao meu pensamento, elas vêm se aproximar de mim. E elas falam, pô cara, que legal. E as pessoas que não se alinham a esse pensamento, elas acabam se afastando. E isso é uma coisa boa, porque na realidade a gente cria uma comunidade, e não uma multidão. A gente já ouviu isso, a gente não consegue agradar todo mundo. Então na prática, para cada conteúdo que você for gravar, começa a definir antes de você gravar qual que é a sua posição. Escreve ali uma frase, eu acredito que, e coloca o que você acredita. Porque se você não conseguir completar essa frase com uma convicção de quem você é, do que você viveu, seu conteúdo não está pronto para ser postado, não está maduro. Só que assim, eu sei que você pode estar pensando aí nesse momento, tipo, pô Henrique, tá, mas e se eu me posicionar e as pessoas não concordarem comigo? Cara, aí que tá, isso é ótimo. Isso aí vai significar que você disse uma coisa sua, pessoal, de verdade. Porque o conteúdo que todo mundo concorda é um conteúdo que ninguém vai lembrar. Faz sentido para você? Vamos dar uma recapitulada aqui bem rápida nesses 3 pontos aqui que a gente estava conversando, que eu falei para você agora. Primeira coisa, para de ficar tentando ensinar antes de você extrair. Começa sempre pelas suas experiências, o que você viveu, o que mudou a sua forma de pensar. Extrai essas informações antes de você pensar em montar o quebra-cabeça. A segunda coisa, transforma a sua história em uma ponte, não em um desabafo. Porque toda a experiência que você tem, ela precisa de uma ligação que é transferível. Ou seja, alguma coisa que a outra pessoa consiga pegar e aplicar diretamente na vida dela. E o terceiro ponto, começa a traduzir essa sua experiência em um posicionamento. Então toma partido, defende um lado, defende alguma coisa, crava a sua posição. Porque é isso aí que separa um conteúdo genérico de um conteúdo que realmente vai construir a sua autoridade. E se você for fazer uma coisa só depois desse vídeo, faz essa aqui.
Abre um documento aí na internet, abre um bloco de notas, pega uma folha de papel e escreve 3 experiências que marcaram a sua vida. Não precisa ser nada incrível, não precisa ser nada épico, não precisa ser ir para a Olimpíada, igual eu fui, mas precisa ser uma coisa de verdade. E depois, para cada uma dessas coisas, escreve a lição que é transferível e a posição que você defende por causa dela. E aí tá pronto. Você acabou de criar uma base dos seus próximos 3 conteúdos. E que nenhuma IA do mundo pode gerar isso para você. Sabe por quê? Porque isso é seu, é a sua vida, é da sua essência. Então eu te falo, não abandona isso não. Não abandona essa experiência que você tem. Tem muita gente querendo escutar. Eu mesmo queria escutar. Eu procuro escutar cada vez mais pessoas que têm experiências reais, que passam as coisas reais. Não esquece quais são as suas raízes. Porque é exatamente isso aí que diferencia você da multidão. Então me conta aqui embaixo nos comentários. Qual que é uma experiência sua que você nunca transformou em conteúdo? Só que você sabe que você deveria transformar essa experiência em conteúdo. Me conta aqui que eu quero ler, de verdade. Se você tiver feito um vídeo, deixa o link aqui embaixo que eu vou assistir, vou comentar e a gente vai trocar uma ideia. E ó, eu te falo, se você quer se aprofundar nesse processo de estruturar conteúdo a partir da sua vivência, de um jeito que seja um sistema, dá uma olhadinha na ferramenta de IA que eu desenvolvi. Ela se chama Script Engine AI. E eu vou falar ela para você, que eu uso essa ferramenta para fazer os vídeos desse canal aqui. O link está na descrição. Ela é gratuita, você não precisa pôr cartão de crédito, ela te ajuda a fazer os seus roteiros, ela escuta a sua voz, ela te entende e então ela te dá um conteúdo com a sua cara. Esse conteúdo que eu estou fazendo aqui agora, que você está me ouvindo aqui até agora, foi feito com essa ferramenta. Então confere lá. No próximo vídeo, eu quero te mostrar como que você identifica quais das suas experiências têm o maior potencial de virar conteúdo de autoridade e quais você deve deixar de lado. E se você gostou desse vídeo, lembra aí de deixar o seu joinha, se inscrever no canal e manda esse vídeo para alguém que está perdido aí e não sabe produzir conteúdo. Valeu, a gente se vê no próximo. Tchau!